Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É Boa sempre um noite. prazer reencontrá-los para continuar os estudos da obra extraordinária de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Essa coleção magistral, psicografada pelas mãos venerandas de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz. É um prazer encontrar todos vocês, os que aqui estão assistindo ao vivo, mas também aqueles irmãos que nos acompanham aos vídeos que são postados posteriormente no YouTube, nas plataformas da Sociedade de Estudo Espírita de Natal e do Núcleo Espírito Nosso Lar. É um prazer muito grande encontrar cada um de vocês. Eu sempre gosto de, quando inicio o estudo de mais um capítulo, e hoje vamos estudar os capítulos 19 e 20, eu sempre gosto de, antes de começar a estudar mais um capítulo, fazer uma breve digressão, uma breve lembrança dos capítulos anteriores, para que a gente possa se situar e relembrar os conceitos postos, não é? Até para a gente pegar o fio da meada, digamos assim, do estudo, né? É sempre importante a gente rememorar e continuar o raciocínio. Muito bem. Então, só lembrando, hoje vamos estudar os capítulos 19 e 20. Mas lá nos capítulos 17 e 18, dos Mensageiros, quando André Luiz, na companhia de Vicente, que é seu companheiro do curso de formação de mensageiros, junto com o instrutor dele chamado Aniceto, eles chegam ao centro, ao posto de serviço do Nosso Lar, que é um posto de assistência espiritual, que fica situado lindeiro à região do Umbral Grosso. Eles chegaram tanto quanto extenuados, é natural que vieram, não pelas vias, digamos assim, convencionais, que existe a famosa estrada ligando o Nosso Lar à crosta, que é utilizado para deslocamento em trabalho, né? Que é uma via rápida, protegida por barreiras vibracionais, né? Que é feito esse deslocamento também por volitação. Mas como André Luiz e Vicente estavam em trabalho de aprendizado, Aniceto achou por bem vir a pé, conhecendo aqueles sítios, a topografia, as criaturas que lá estavam, o ar rarefeito, enfim. Então, eles chegaram cansados, extenuados, né? E foram acolhidos com muito carinho pelo diretor do centro, melhor dizendo, o diretor do posto de saúde, do posto do posto nosso Campo da Paz, posto de assistência, melhor dizendo, Nosso Lar, localizado lá, o Alfredo, e pela sua esposa Ismália, né? E aí, quando eles lancharam, fizeram a higiene, etc., conversando, e então, eles, na conversa deles, de Alfredo e com o grupo, ele estava tecendo comentários, porque Aniceto perguntou como é que estavam os trabalhos lá do posto. Ele disse, olha, os trabalhos aqui aumentou muito, até porque esse livro foi escrito na década de 40, 44, e a gente estava em plena guerra, Segunda Guerra Mundial, né? Só, olha, em função da circunstância da terra, aumentou sobremaneira os trabalhos realizados pelo posto, né? Muito difícil e tal. Nós temos 500 colaboradores, mas não é insuficiente para atender a quantidade de criaturas que chegam aqui, numa situação dramática que nós temos que assistir. E então Vicente, muito curioso, mas ainda bem que o senhor conta com a presença e com a colaboração de sua esposa. Mas, meu amigo, bem que gostaria, mas minha esposa, ela não vive aqui conosco. Ela vive conosco, ela habita em esferas mais altas, está aqui na nossa visita mensal, ela nos visita, mas ela não vive aqui. E então ele se dispôs a contar a sua história, já porque disse, olha, eu vou contar a história, a nossa história, Aniceto já nos conhece, mas para você e Vicente e André Luiz, que são estudantes de mensageiros, certamente a minha história será de utilidade para o aprendizado de vocês, não é? E também, certamente, para nós que estamos aqui lendo o livro do André Luiz. As informações, sem dúvida nenhuma, são de muita utilidade para nossas vidas, não é? E ele começa então a narrar a situação dramática, né? Dizendo que quando ele, na última encarnação na Terra, ele esmalha, ele um empresário muito bem sucedido, esmalha a dona de casa, ela lembra que era mais ou menos esse o perfil das famílias no começo do século, né? Que era o caso aqui, na década de 40, né? A mulher tomava conta da casa, etc. E então, eles tinham 2 filhos. Entretanto, Alfredo tinha um sócio, que ele era muito ligado a esse sócio, que tinha muita ascendência sobre Alfredo, né? Esse sócio, por uma razão que ele não explica, passou a perseguir a esposa de Alfredo, que é Ismália, né?
Ele não explica se era porque esse sócio tinha interesse em Ismália como mulher, ou se tinha interesse em criar inimizade entre eles para ter alguma vantagem econômica da empresa. Ele não explica as razões. O que é certo é que esse sócio fez tudo para dificultar a convivência entre eles, né? E chegou a subornar funcionários da casa de Alfredo, para passar notícias, plantar intrigas, etc, etc. E como nada disso funcionou, Ismália, uma mulher magnífica, uma grande mãe, uma grande esposa, mesmo sofrendo essas perseguições desse sócio de Alfredo, nunca reclamou ao marido, porque não queria criar nenhuma inimizade, não queria criar nenhuma dificuldade, sabia que Alfredo era muito ligado a esse sócio, e suportou tudo calada, né? Mas na atitude translocada final, esse sócio contratou uma pessoa sem escrúpulo, um homem, no sentido de que ele se escondesse dentro da casa de Alfredo uma noite, num quarto contíguo ao quarto do casal, né, para dar a ideia de que ele estaria traindo, que a esposa estaria traindo Alfredo com essa criatura, e ele efetivamente ficou escondido. E na hora, esse camarada, esse sócio, então avisou a Alfredo: olha, não disse a você que sua mulher estava traindo com você? Está acontecendo agora. E Alfredo, translocado, foi para casa, de arma em punho. Chegou lá, a pobre da Ismael estava deitada, dormindo, e ele chega louco, de arma na mão. Até Ismael acredita que ele está louco e tal. E ele sai procurando nos armários onde é que estaria esse suposto homem, etc, etc. E Ismael, atormentada com aquela história, no meio dessa procura dele, o cidadão que estava o sujeito que estava no quarto ao lado pula o muro, a Aniceto vê a réstia dessa criatura e sai atrás desse cara, dando tiros a esmo, né? E esse camarada foge, mas deixa propositadamente um chapéu bem alinhado, dando a ideia de ser alguém refinado, para exacerbar ainda mais o ciúme de Alfredo. E aí Alfredo volta dessa perseguição a esse camarada, louco, transtornado, a pobre Ismael em desespero. Ele tenta, inclusive, assassinar a própria mulher, tenta apontar a arma para ela, mas ele diz que, de uma força que ele não sabe explicar por que razão, a mão dele perde o controle e ele não consegue o intento, em princípio, de atingir a própria esposa, né? Mas no dia seguinte toma atitude drástica, devolve ela à família dos familiares numa fazenda no interior de Minas Gerais, cerceia ela do direito de ver os filhos, né? Tudo, e ela volta. Imagine-se no começo do século como seria uma situação dramática dessa. Você voltar para cá dos parentes por estar traindo o marido. E ela é cerceada do direito de ver os filhos e ele pega um pacote para a Europa de passagem e vai com os filhos para a Europa. 3 anos depois, ele recebe uma carta de uma pessoa amiga de que Ismália, em situação de profundo sofrimento, de profundo desgosto, de profundas saudades, contrai tuberculose e falece, desencarna. E então ele volta ao Brasil, se instala no Rio de Janeiro, e tempos depois, esse sócio dele, acamado numa situação moribundo para morrer, chama ele e confessa que efetivamente esse crime aconteceu. Essa desdita, né, pedindo perdão de Alfredo. E Alfredo, desesperado ao tomar conhecimento disso, não o perdoa, né? E aí ele cai na real de que efetivamente fora vítima, e muito mais do que ele, a esposa, dessa trama dramática e terrível, né? Ele, na época, não se preocupou em procurar aferir, procurar saber da veracidade, nada. Foi embora e a pobre da mulher faleceu sem ter contato com os filhos, nem coisa nenhuma. E aí ele ficou tão desesperado e quase louco, de procura, tenta encontrar os familiares de Ismael na fazenda, mas antes chega lá, desencarna, numa situação dramática, num complexo de culpa muito grande, né? E aí passa muitos anos nas regiões, né, ele não explica quanto tempo, nas regiões infelizes dos umbrais, né? E resgatado numa situação dramática para o posto Campo da Paz, chega como doente, e depois de tantos anos de trabalho, dedica-se aos infelizes, e hoje é o diretor desta casa. Portanto, ele disse: olha, a minha esposa vem me visitar, mas ela habita as esferas mais elevadas, e eu não. Ela tem autorização, ela, como, na verdade, um espírito mais elevado, pode nos visitar, né? Mas então Vicente pergunta: por que ela não pode vir para cá? Ela não pode ficar com o senhor aqui? Eu disse: não, olha, eu não a mereço ainda. Os maiorais não são de acordo. Diz que eu preciso da solidão, ainda preciso passar muitas questões para poder merecer o amor de minha esposa, né?
E eu preciso, na verdade, não é que ela venha viver aqui, eu preciso crescer para merecer viver com ela nessas instâncias. Então, ele conta essa história muito interessante, não é? Isso no capítulo 17. E no 18, então Alfredo, Aniceto, pergunta a Alfredo se com desejo de continuar a viagem. Então, de contas, eles estão viajando para a cidade do Rio de Janeiro, a trabalho na terra, para o trabalho, para a primeira aula prática de Vicente e André Luiz. E então Alfredo diz, olha, não aconselho vocês a ir hoje de noite, porque os nossos aparelhos aqui de Campo da Paz está aferindo que hoje à noite haverá uma grande tempestade de emanações mentais, uma tempestade terrível, magnéticas, não é? E não é aconselhável. Essas tempestades de emanações mentais é em função dos ódios coletivados, em função da guerra. As pessoas que não estão combatendo diretamente, uns se matando uns nos outros, estão na guerra psicológica, não é? Emanando energias deletérias. E, além dessas, tem os graves problemas decorrentes da guerra, os medos, as fobias, as angústias. Tudo isso junto cria essas nuvens de emanações mentais profundamente deletérias à saúde, tanto humana quanto espiritual. Olha, não é o caso de Aniceto, que é um espírito muito mais elevado, mas Vicente e André Luiz, se fossem a enfrentar essa tormenta e ir para a Terra, eles sofreriam dramaticamente essa situação. Agora, vocês imaginam o tanto que sofrem as criaturas que vivem naqueles sítios, nos umbrais, nas trevas, os efeitos deletérios profundos dessas nuvens de emanações mentais. Imagine aí, se Aniceto e Alfredo sofreriam, imagino que essas criaturas não sofrem. E ele disse muito mais, olha, se não fosse a interferência, olha que informação interessante, dos emissários de Deus, visando minimizar os efeitos deletérios dessas terríveis tormentas, dessas tormentas magnéticas, seria fatal para a vida humana. Olha que informação dramática. Olha, se afeta os espíritos, muito mais afeta aos seres humanos. Se não fosse a interferência desse emissário de Deus, seria terrível, porque essas emanações mentais têm a capacidade dramática de criar graves doenças, inclusive causar morte, inclusive causar pandemias, como o caso que nós vivemos hoje, né? Quando, na verdade, quando é circunscrita a uma região, não é pandemia, são questões locais, mas pode se espalhar, não é? Então, olha, essa situação é tão dramática, diz ele, que inclusive os maiorais do mundo espiritual, em assembleia, decidiram que nas regiões afetadas pela guerra, lembra que a Segunda Guerra Mundial se circunscreveu mais, a Europa aqui, praticamente não tivemos combates aqui na nossa região. Mas eles chegaram à conclusão, esses maiorais, de que as criaturas que são abatidas no campo de batalha, que desencarnam uma situação dramática de sofrimento, e mesmo assim de ódio e revolta muito grande, 50% das criaturas que são abatidas lá são retirados da região onde desencarnaram. Porque a doença, a dramaticidade deles, o sofrimento deles, seria tão deletério para as criaturas que vivem naquela região, 50% é encaminhado. Inclusive, ele disse, Alfredo, que tinha lá em nosso lar, lá em Campo da Paz, já tinha mais de 400 criaturas que foram recambiadas da Europa para lá. E deu, inclusive, uma notícia interessante no aspecto de que essas criaturas, para evitar o problema da língua, a cada 50 criaturas são recambiadas, vem um enfermeiro da colônia espiritual de onde ele é proveniente, para ajudar no processo aqui em Campo da Paz, né? Então, é uma informação interessante, né? Mostrando como, na verdade, são profundamente deletérios esses sofrimentos, por isso que a gente acredita que, efetivamente, essas energias mórbidas são dramáticas e acreditamos, sinceramente, pelos olhos que o mundo está coletivado hoje, que a nossa Covid tem muito a ver com esses sentimentos deletérios que a humanidade alimenta hoje, infelizmente, né? Muito bem. Então, dado essas informações, que foi importante, no final do capítulo, Aniceto deu uma informação muito interessante, conversando com Alfredo sobre essa questão. Olha, Aniceto disse, olha, eu tive, na semana passada, ele dizendo, numa colônia espiritual chamada Alvorada Nova, fica nas esferas mais elevadas, próxima à saída da Terra, e lá, tendo contato com as criaturas que lá estavam, tive notícia de uma reunião muito importante que aconteceu quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, onde a presença de líderes dos demais países que são lindeiros com a Terra, ou seja, são vizinhos da Terra, tomaram a decisão de fechar a fronteira vibratória da Terra.
com esses países, porque não era justo, não tinha nada, não era adequado que eles sofressem as energias deletérias, essas nuvens de emanações mentais, chegassem até eles, se não tinha nada a ver com essa história. Diz, olha, uma coisa que a gente precisa compreender é o seguinte: todos os males que é feito aqui na Terra, a Terra inteira sofre a decorrência deletéria desse processo. Não obstante, mesmo que haja uma guerra circunscrita a algumas regiões específicas, os países que não estejam diretamente afetados, mas toda a Terra paga um tributo muito alto pelos males que é feito. E não era justo que os planetas vizinhos aqui sofressem consequências dessas energias mórbidas e chegassem até eles. A Terra, enquanto não compreender que deve ser a mais compreender, os males que ela faz, elas têm que suportar essa carga de dor proveniente dessa incúria das criaturas da Terra, né? Então, muito interessante. Olha, essa história de que os países não se envolvem com a guerra, que são, como é que se diz, que não fazem parte direta, essa suposta não participação, isso é conversa. Toda a Terra paga os tributos dos ódios, das dores que causam. Então, é uma informação muito interessante, o fechamento das fronteiras vibracionais, que informação interessante. Então, concluída essa fase dos 2 capítulos, então começa aqui a narrativa do capítulo 19. No dia seguinte, André Luiz narrando: depois de interessantes considerações relativamente à situação dos ciclos carnais, que informações? Dos efeitos profundamente deletérios da guerra, e todas essas questões todas que são capazes, mostrando a situação de que são capazes de doenças gravíssimas, desse recambiamento das criaturas desencarnadas da guerra para outra região do mundo, etc. Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Porque Aniceto estava argumentando, quando Alfredo sugeriu que eles não viajassem para não pegar aquela tempestade, então vão amanhã e tal. E Aniceto começou a analisar que eles tinham tarefas a cumprir, notadamente André Luiz e Vicente, no treinamento, né? Muito amável, Alfredo então ponderou: em virtude da tormenta iminente que ia acontecer, poderiam demorar conosco algumas horas, se já era final da tarde, dorme para amanhã, a ideia era essa, né? Seguindo amanhã ao alvorecer, ou seja, ficar apenas algumas horas. E com profunda surpresa, para André Luiz, com profunda surpresa, ouvi quem? Alfredo afirmar: poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Olha que informação interessante, porque até então, se vocês se lembram, lá em Nosso Lar, até então foi discutido, foi dado notícia de 2 formas, digamos assim, de veículos, desde o Nosso Lar até aqui. Primeiro, o aeróbus, que era, na verdade, uma espécie de um ônibus espacial, uma espécie de uma nave, uma espécie de um ônibus que voava, que era utilizada dentro do transporte, em Nosso Lar especificamente, não é? Porque lá, na verdade, a densidade do ambiente era muito mais leve e era possível perfeitamente o aeróbio ser utilizado lá. Entretanto, o aeróbio não é utilizado fora do Nosso Lar. Regiões onde a densidade é mais dramática, mais pesada, não é adequado, né? Esse nós sabemos que é o deslocamento. E o outro veículo que foi relembrado, que foi dado notícia até então, era utilizado pelos samaritanos lá em Nosso Lar, para resgatar as entidades inferiores das regiões dos umbrais pesados, da região das trevas, etc., etc., que era um carro puxado por animais, por muares, por burros, mulos, né? Tipo uma diligência, etc., etc. Então, nem falar aqui de carro, é estranho, né? E ainda ele ficou surpreso com essa informação. 2 questões que já de pronto a gente vai imaginar. Escuta, se, na verdade, André Luiz, por decisão de Aniceto, eles vieram andando e não volitando, se ele não poderia continuar volitando? É a primeira pergunta que se poderia imaginar. Talvez não, a resposta seria talvez não, por uma razão simples. Se o propósito de Aniceto, dele não vir voltando, não ter vindo volitando, é deles aprenderem, a lógica é que continuasse fora da estrada, entre aspas, o mesmo propósito. Primeira questão. Segundo, a estrada que vem no Nosso Lar passaria em Campo da Paz? É outra pergunta. Talvez não. Mas outra terceira pergunta ainda se faz. Escuta, e se, na verdade, ele não tem essa estrada convencional, como é que eles vão de carro até a crosta? Deve ter outras estradas, obviamente. Então, vê que quantas perguntas interessantes. Entretanto, há outras informações
no magistral livro Memória de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, foi uma obra extraordinária, onde lá também dá notícia que Camilo Castelo Branco, que é o poeta português que suicidou, etc., quando ele foi resgatado da região do Vale dos Suicidas, o resgate foi feito pelos trabalhadores da Legião de Maria, também num carro. E fala de um carro com um certo conforto interno. Né? Ele não tem esse detalhe se esse carro era mecânico, o processo, etc. Então, ele narra que foi transportado com um grupo dele até a Legião de Maria nesse carro. Mas chegando lá, na Legião de Maria, isso está no livro Memória dos Suicidas, estou falando das notícias que tem espiritual do uso de carro, de veículos. Ele diz que lá foi transportado lá internamente de uma região dentro da Legião de Maria, que é uma região, uma colônia imensa, para outros, também num carro movido a animais, por cavalos, etc, etc. Então, até aí, tudo bem. Essas informações que a gente tinha do uso de carros, enfim, de veículos no mundo espiritual. Essa que André Luiz está trazendo é interessante, porque claramente está fora desses parâmetros que ele fala. Vamos prestar atenção na narrativa dele aqui, presta atenção. Fornecerei, diz Alfredo, condutor adestrado, ou seja, motorista, e ganharão muito tempo com a medida. Não podia caber no meu espanto, diz André Luiz. Embora conhecendo as operações dos samaritanos lá em nosso lar, que eu falei há pouco tempo, que usavam um carro tipo de diligência, que era uma tração animal, que empregava grandes veículos de tração animal em trabalho de salvamento nas regiões inferiores e considerando as que defrontaram na caminhada longa rumo ao posto de socorro, ou seja, a caminhada desde nosso lar, quando ele saiu do nosso lar, ele saiu voltando, vocês estão lembrados da história, saiu voltando. Mas chegou um momento que ele não podia mais voltar. Por que não podia mais voltar? Porque a densidade do ar ficou tão pesada que André Luiz e Vicente estavam fazendo um esforço imenso. Aniceto, por seu espírito mais elevado, conseguiu, mas eles dois não, porque a densidade mudou profundamente. E aí tem uns detalhes que também é interessante a gente relembrar, lá na narrativa do nosso lar. Quando André Luiz conversa com Narcisa, quando os samaritanos estão chegando com um carro puxado pelos muares, trazendo as entidades infelizes, ele diz, escuta, por que não usa aqui o aeróbus? Aí ele diz, aeróbus não é possível utilizar nas regiões infelizes, quando a densidade do ar é profundamente deletéria e pesada. O aeróbus não conseguia se locomover lá, não é possível. Lá era possível se locomover com um veículo tipo submarino. Imagine que coisa interessante. A densidade é tão pesada que seria quase como se fosse uma água aquoso, um ambiente tão pesado. Mas, entretanto, as entidades espirituais mais elevadas não utilizariam, não construiriam, não levariam um equipamento como esse para não chocar, digamos assim, por um gesto de humildade, para não chocar as entidades infelizes daquelas regiões. Vê que coisa interessante, né? A respeito dessa questão, né? Então, veja só. Então, ele está nos dizendo aqui que o automóvel que Alfredo está oferecendo para se deslocar até a crosta não será os modelos nem puxados por animais e muito menos utilizado por aeróbicos, né? Então, ele diz o seguinte, e o interessante também é que ele, na afirmação de Alfredo, diz o seguinte, ouviu afirmar que poderão utilizar do meu carro até a zona que se tornar possível. Seja, não vai ser possível ir até a Terra nesse carro. Por que não vai ser até a Terra? Porque certamente tem fronteiras vibratórias, não vem até a Terra. Eles vão até uma fronteira, até onde é que é possível, e voltariam, eles a partir de então seguiriam. E também, dentro dessa mesma ideia, se, na verdade, nem André Luiz, nem Vicente conseguiriam voltar a partir de determinada região, aí quem próximo a Umbral Grosso, certamente também não conseguiria, né? Então, você vê quanta informação só nesse trechinho está colocado. Quando eu dizendo aqui, Samaritano Nosso Lar, que empregava grandes veículos de tração animal em trabalho de salvamento nas regiões inferiores e considerando a dificuldade de vulto defrontados na caminhada longa rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto. André está dizendo, eu não imaginava que existia esse tipo de transporte aqui. Ele ficou tão assustado que tentando não ter nem ideia, nem informação de algo semelhante. Quando ele dizendo, soube mais tarde, André dizendo, que os sistemas de transporte, olha que informação interessante, não é um sistema não, sistemas, existem muitos outros, soube mais tarde, que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas à costa são muito mais numerosos
do que poderia imaginar. Em que base? Deixando claramente que não era tipo aeróbios e muito menos tração animal. Em bases transcendentes, muito mais elevadas, transcendentes do eletromagnetismo. Há uma tecnologia que ele nem traça detalhes, apenas dá a notícia da questão. Existem vários tipos de transportes nessas regiões, esses são vários sistemas. Fora disso, fora do aeróbio, fora da tração animal. Vê que informação interessante, como tem informação. A ideia é nos dar notícia que existe. Quando ele dizendo, entretanto, diz Aniceto, temos serviços urgentes nos 5 canais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo, diz Aniceto. Né? E aí, Alfredo vai nos dizer, quanto a isso, meu amigo, não se preocupe, não necessitaremos de maiores cuidados, disse Alfredo. Há sempre que fazer, ou seja, sempre trabalho em toda parte. Onde houver espírito de cooperação, onde houver vontade de desenvolver o trabalho, desejo de colaborar a criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Ora, se ele tinha terminado de dizer que tinha 500 colaboradores lá no posto e não está dando conta do serviço, a chegada dele ia dar uma contribuição importante, né? Sem dúvida nenhuma. Não será por essa razão que André Luiz e Vicente têm trabalho a fazer, que aqui também tem. Eles vão fazer e vão aprender. Nessas horas, que era o final da tarde, até amanhã, eles vão nos ajudar e será muito, muito bem. Será muito bem-vindo, diz ele. Nossos amigos, diz Alfredo, poderão colaborar conosco, com o trabalho do posto, ainda hoje, nas atividades de assistência. Interessante que ele vai chamar a atenção para um ponto bacana aqui. Diz, ó, acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece. Eu até sublinhei a prece aqui, porque será um ponto de muita utilidade e vai ser muito explorado mais na frente. A prece é um ponto de tanto aprendizado e nós vamos trazer informações muito interessantes nos capítulos na frente, na prece de Ismalha, que é a aplicação prática da prece, muito interessante. E vamos também trazer informações do capítulo 2, desse maravilhoso livro Entre a Terra e o Céu, que tem uma aula de Aniceto, fala no capítulo 2, falando sobre a prece, que é precioso. E ele vai nos trazer muitas informações. Só chamei a atenção aqui para a prece, que lá na frente a gente vai falar com muito detalhe sobre a prece. Então, de pronto, ele já chama atenção para esse tema, para a gente já prestar atenção no que vem por aí. Então, ele diz, olha, acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer, ou seja, a prece é largamente utilizada no mundo espiritual, deixando claramente, na assistência aos necessitados, né? E muita lição a aprender. Tanto é utilizado, tem muito trabalho a fazer no trabalho da prece, está nos dizendo, mas muitas lições que serão extraídas para André Luiz e Vicente, e para nós, porque Transverso trazendo o livro para cá, com relação a isso. Ele está dizendo, ó, se vocês ficarem aqui hoje, não vai haver nenhuma perda. O que quer explicar? Está explicando, Alfredo está explicando para o Aniceto, que não haverá nenhuma perda de tempo no que diz respeito ao aprendizado de André Luiz e Vicente. Porque eles, continuando ali à noite, têm muita tarefa a fazer e irão aprender muito no que diz respeito ao trabalho da prece. Muito bem. Excelente sugestão, diz Aniceto, né? Exclamou nosso instrutor. A oração, aí a explicação agora de Aniceto. A oração individual, ou seja, tanto individual ou coletiva, que são duas coisas diferentes, com efeitos completamente diferentes, Aniceto está dizendo, é sempre vasto reservatório de ensinamentos edificantes. Nós vamos ver lá, quando for feita a prece de Ismael, nos capítulos seguintes, o efeito extraordinário da prece coletiva, onde todos podem dar, e muito. E lá no capítulo do maravilhoso livro Entre a Terra e o Céu, na palestra de Aniceto a respeito disso, ela é interessantíssima, que mostra, por exemplo, que toda prece repercute, toda prece tem repercussão. E que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, tem as criaturas que captam cada uma dessas preces. E cada uma dessas preces terão assistência. Quer seja uma coisa mais leve, uma coisa mais simples, que pode ser equacionada na mesma instância, diretamente com o amigo espiritual de cada um de nós, ou as preces mais elevadas, que vão subir a instância, que vão chegar às instâncias muito superiores da espiritualidade, dependendo da repercussão do pedido, né? É muito interessante mostrar essa situação. Ele diz que todos nós, em todas as instâncias da Terra, tem as pessoas encarregadas de recepcionar esse pedido das preces e de chegar às instâncias que são capazes de tomar as providências cabíveis. Que coisa interessante, né? Muito bem. Quando ele dizendo aqui,
Aliás, falou Ismália, atinente à prece, ela começou a explicar. Ele está falando da importância da prece. Aí a Ismália fala isso. Aliás, falou Ismália, afetuosa, não devemos demorar. Estamos quase na hora. É preciso prevenir Olívia e Madalena. Preste atenção no nome dessas duas senhoras, que elas precisam entender a grandeza espiritual de Ismália. Porque essas duas criaturas, Olívia e Madalena, acompanham-na. Ismália é um grande espírito que vem da esfera dela, vem acompanhado dessas duas criaturas que acompanham ela, né? E aí a gente vai ter uma compreensão da grandeza espiritual de Ismália aí. Então, é preciso prevenir a Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite, ou seja, eles vão fazer um trabalho importante naquela noite de assistência aos necessitados através da prece, né? Então, a gente está conversando aqui, mas está quase na hora da nossa tarefa, que o Ismael está dizendo. Está na hora de chama Olívia e Madalena para começar a tomar providência nesse sentido. Necessitaremos a colaboração e mais alguns técnicos do sopro. Olha que informação interessante, do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Ora, dentre os estados que estão em estado grave, é muito possível que esteja aqueles mais de 400 que foram transportados para lá, vindo da guerra, né? Os encarnados que foram transportados para lá, aqui do Campo da Paz. O Campo da Paz recebeu um contingente dessas criaturas. É possível que, dentre os muito graves que estão lá, das criaturas que são resgatados, alguns estejam esse próprio grupo. Técnico de sopro? Perguntou André Luiz, admirado. Técnico de sopro? É óbvio que André Luiz pergunta sobre os técnicos de sopro. É muito possível que André Luiz tivesse esse conhecimento, mas ele nos relata isso porque a técnica de sopro é um instrumental importante, muito pouco utilizado por nós aqui na Terra ainda. Então, André Luiz traz uma informação importante para estimular-nos a pensar de que é uma técnica importante que nós não utilizamos ainda. Lembra que esse livro é da década de 40, e nós não temos notícia ainda da utilização da técnica de sopro nas casas espíritas. São raros. Aqui ele escuta notícia entre os mais antigos que tem essa prática. Mas hoje eu não vi ninguém falar sobre isso, nem um curso de técnica soprativas em casas espíritas. Mas ele traz essa informação muito importante para que a gente entenda que existe um manancial que pode ser trabalhado, como o passe. É uma modalidade também, né? Como o passe, que é largamente utilizado, mas o sopro não. Aí ele vai, nesse capítulo, ele vai explorar, explicar a importância do sopro. Olha que informação interessante. Técnica de sopro, indaguei André Luiz, assombrado. Antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços, sim, meu amigo, explicou ela. Respondeu Alfredo, melhor dizendo, atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. Está dizendo, olha, vocês não usam ainda, mas vocês têm todas as possibilidades desde que tenham conhecimento e saibam trabalhar isso. Ele está dizendo, olha, o sopro curador, mesmo na Terra, é sublime privilégio do homem. Seja, nós temos toda essa potencialidade, nós temos todas as possibilidades de fazê-lo, né? Tá dizendo. No entanto, diz ele, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimos a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Está dizendo, olha, vocês têm um manancial, uma possibilidade gigantesca, mas ainda desconhecem, ainda não o praticam, ainda, essa técnica é muito importante, mas todos podem trabalhar essa técnica, está dizendo ele. Aí eles olham, quando comumente vivemos por lá, seja, quando encarnados por lá significa nós, perdemos tempo com a fantasia, acreditando em futilidades, se dá muita importância ao que não tem, né? A questões outras, perdemos muito tempo. Ou alimentamos desconfiança. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando nós estamos lá na Terra, às vezes a gente tem um potencial grandioso. A gente desconfia das nossas potencialidades. Ora, se Jesus nos dizia que nós somos deuses, se nós somos deuses, nós temos grandes potencialidades. Jesus dizia, faz brilhar a sua luz, dizia Jesus. Ou seja, porque vós sois deuses. Se nós somos deuses, nós temos um potencial tão grandioso, nós desconfiamos das nossas potencialidades, está dizendo. Nós alimentamos desconfiança, nós temos tantas possibilidades. Se somos deuses, se somos filhos de Deus, como Jesus nos afirmava, claro que nós temos no nosso DNA a centelha divina. Se tem uma centelha divina, nós podemos altamente desenvolver essas tarefas, nós temos um potencial imenso de assistência às criaturas, desde que acreditemos nisso. Tá? Nós alimentamos desconfiança, nós alimentamos,
Nós temos um potencial tão grandioso e não confiamos nesses potenciais, como se não tivesse. Mas Jesus nos afirmava isso. Faz brilhar a sua luz, vós são o sal da terra, né? Vós sois deuses, e a gente não aproveita isso. Fica preferindo acreditar em fantasias, como eu disse, acreditando em futilidades, dando valor a muita coisa que não tem. Podíamos utilizar a nossa encarnação muito mais proveitosamente com coisas úteis, no sentido de ajudar nossos semelhantes que passam por dificuldades. Essa é o que ele quis dizer com essa frase que ele está dizendo. Com essa frase que Alfredo está dizendo. Ele continua explicando. Quem pudesse compreender, ou seja, quem pudesse entender entre as formas terrestres, de nós aqui, toda a extensão deste assunto, ou seja, toda a extensão da importância do assunto do sopro, se quem de nós encarnados pudesse compreender os potenciais grandiosos relativos ao sopro, diz ele, poderia criar no mundo, nós aqui na Terra, os mais eficientes processos soproterápicos. Ou seja, se nós aqui que estamos aqui encarnados tivéssemos a compreensão do imenso potencial na qualidade de filho de Deus, né? Se acreditássemos nessa potencialidade, podíamos fazer um trabalho magnífico de assistência aos nossos semelhantes, não é? Está dizendo aqui. Como passe, começa a comparar. Como passe, que a gente tem larga aceitação e a aplicação na casa espírita, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, ou seja, boa parte das pessoas pode ser passistas, só tem um pouquinho de cautela, de cuidado, de algum tipo de conhecimento, de treinamento, de compromisso, pode fazer, né? Como passe, está falando um exemplo, como passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis para os beneficiários que recebem o passe, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, né? Com vantagem prodigiosa. Ele está dizendo aqui que o sopro tem vantagem sobre o passe. Ele é muito mais eficiente no respeito à cura do que o próprio passe. Olha que informação interessante, né? Com vantagens prodigiosas, está dizendo ele. Entretanto, diz ele, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Ou seja, não é só pode dizer que vai fazer a técnica de sopro sem nenhum treinamento, sem nenhum estudo. Não se trata disso, é que ele está colocando. Você precisa estudar, você precisa trabalhar a sua purificação espiritual, você precisa se precaver. Como o passista. O passista não pode ir para a casa espírita desarmonizado, desequilibrado, que ao invés de ajudar as pessoas, vão contaminar com energias negativas, né? Se no dia do passo você tem que ter certa cautela, você não pode ingerir bebida alcoólica para aplicar passo, não pode, né? Não pode comer determinadas... Lá na frente, a Adelia fala sobre essa questão. No dia, é adequado que não se pratique o sexo. No dia, que é uma perda energética. Não se deve comer comida vermelha, carne vermelha no dia. Não deve comer comidas gordurosas. Por quê? Porque haverá uma perda muito grande de energia. E o passe é uma doação energética. Como também a história da manifestação espiritual. Quem trabalha com mediunidade tem que ter uma série de equilíbrio, tem que ter equilibrado no dia, né? É muito importante sobre essas questões todas, especialmente a questão do médium, né? Então, está dizendo aqui que o sopro, ele, se fosse bem trabalhado, poderia dar uma repercussão extraordinária, beneficiando muita gente, né? Não dizendo. O bem divino, diz ele, assim ele diz aqui, o esforço individual, ele diz, toda realização nobre requer apoio sério. O que quer dizer com isso? Toda realização nobre requer apoio sério. Está dizendo, desde que você vá fazer o passe ou aplicar o sopro, se você vai com o coração desejoso de fazer o bem, haverá apoio. Que apoio? Espiritual, gente. Kardec mostra muito bem isso. Que todas as pessoas que fazem imposição de mão, além da doação magnética do próprio passista, tem a doação magnética do espírito, das entidades espirituais, que também doam. Você tem um propósito de fazer o bem, além das energias do próprio passista, também as energias do espírito. As equipes espirituais vão em socorro, vão em auxílio. Então, os caras dizendo isso aqui. Então, está dizendo o seguinte, aí está explicando exatamente isso. Toda realização nobre, com o desejo de fazer o bem, requer apoio sério. Quando dizendo, o bem divino, para manifestar-se em ação, exige a vontade humana. Então, está dizendo o seguinte, olha, toda vez que você tem a vontade e o desejo de fazer o bem, as entidades do bem se acercam, né? A assistência do bem virá sempre, né? Aí eu lembrei a história das benzedeiras, essa observação minha aqui. Eu nasci no interior e vi muito isso. Eu, por exemplo,
muitas vezes fui curado por benzedeiras. Eram aquelas senhorinhas que mal sabiam falar, coitadas, semi-analfabetas, mas um coração desejoso de fazer o bem. E chegavam as pessoas doentes, eu vi muitas vezes isso, eu inclusive fui tratado, chegava aquele raminho de árvore, de plantinha, fazia oração, balançava aquele raminho, aumentava todo murcho. E melhorávamos. Vi curar animais, até pelo rastro. Olha que coisa interessante. É a fé, gente. Então, se você tem um coração desejoso de fazer o bem, não precisa ser nenhum expert. O bem, o desejoso. Quando eu falo aqui, o bem divino, ou seja, ser instrumento de Deus, então, consumo de Deus, como dizia Jesus, né? O bem divino para manifestar-se em ação, ou seja, para colocar esse amor em movimento, exige a boa vontade. Se tiver essa boa vontade, já é o suficiente para ajudar. Claro que você vai dar em conformidade com o seu estágio, mas sempre temos condições de ajudar. Está dizendo isso? Muito bem. Nossos técnicos, está dizendo agora Alfredo, nossos técnicos do assunto, lá no posto, no Campo da Paz, não se formaram de pronto. Isso não é coisa de imediato. Há necessidade de um estudo para fazer um trabalho avançado, né? Exercitaram-se largamente. Ele está dizendo que os trabalhos específicos de sopro, com alta, para o efeito que eles precisavam lá, eles fizeram um treinamento bem feito, bem trabalhado, para dar o resultado que precisaram lá, né? Para tanto, precisam, sim, eles, olha, exercitaram-se longamente, adquirindo experiências apressuadas de esforço, de dedicação, muito tempo, para atingir uma excelência no trabalho de sopro. Está explicando isso. Para tanto, para atingir esse estágio, eles precisam conservar a pureza da boca. O que é a pureza da boca que ele está falando, gente? E a santidade das intenções. A pureza da boca não é só a higiene física da boca, não. Lembremos que Jesus falou que o que sai da boca é o que vem do coração. Então, quando ele fala que é a pureza da boca, significa que você, na verdade, cultuar os sentimentos do bem, falar o bem, praticar o bem, utilizar a sua boca não para escrachar ninguém, ou para nesse aspecto. Você, na verdade, o vigiar e orar que Jesus tanto falava, né? Porque Jesus falava do que vem da boca, o que sai do coração, né? Então, explicando isso. Então, ele diz que precisa, primeiro, a pureza da boca, que é os sentimentos, e o desejo e a santidade das intenções, o desejo de fazer o bem. Aí eu botei aqui, só se pode dar o que tem. E é óbvio, né? As criaturas que têm esse propósito, o desejo de fazer o bem, ninguém pode dar além de suas potencialidades. Mas se as criaturas desejam fazer o bem, têm o propósito grandioso de fazer o bem, né? E se preparam, quanto mais eles se preparam, quanto mais eles têm equilíbrio, quanto mais são santos os seus desejos de praticar o bem, muito mais podem dar. Não é? Cada um dá o que tem. Ou seja, quanto mais você tem potencialidade, tem mais equilíbrio, mais grandeza espiritual, o seu potencial de desenvolver, de fazer e de dar aplicabilidade ao sopro, como as outras técnicas e etc., é maior. É isso que quer dizer. Muito bem. Quando ele dizendo, nos ciclos carnais, diz Alfredo, para que o sopro se firme suficientemente, não é aconselhado, não. É imprescindível que o homem tenha estômago sadio. O que significa estômago sadio, gente? Aqueles cuidados que eu falei aqui há pouco tempo, né? No dia que o cara for fazer, comer uma feijoada, comer uma coisa gordurosa, porque você, na hora que você come algo profundamente pesado, você é uma perda energética imensa para a digestão. Há uma perda de energia. O que na verdade é feito no sopro? Você doa fluidos, gente. É a doação de fluidos. Como no passe a doação de fluidos. Se você está, entre aspas, com a bateria descarregada, você vai poder doar muito. Bebeu álcool, se na verdade você comeu algo inadequado, você vai chegar lá necessidade de passe, não necessidade de sopro, e não você dar o sopro. Ou seja, você tem que ir lá equilibradamente, que está explicando isso. Olha. Então, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar do bem, é a boca limpa que ele fala, não é higiene só bucal, né? Com a abstenção do mal, e a mente reta, ou seja, o sentimento do bem, a mente equilibrada. E tem interesse em auxiliar. Se você tiver esses requisitos, todos podem fazer o uso do sopro, está explicando isso. Obedecendo esses requisitos, diz ele, teremos o sopro. Aí ele vai explicar os 4 tipos de sopro que são possíveis de ser utilizados. O sopro calmante, que acalma a pessoa, o revigorante, que dá energia e força, né? O estimulante, para estimular, e o curativo. Ou seja, ver quantas possibilidades o sopro pode ser utilizado, desde que tenha o conhecimento e o desejo de fazer o bem. É claro que ele faz toda essa peroração, todas essas explicações com o propósito de orientar-nos, o movimento espírita, a utilizar essa técnica, né? Que não é utilizada até hoje. Esse livro foi escrito na década de 40 e até hoje
eu não conheço nenhuma casa que use hoje o modelo soprativo. Tenho notícia de que alguém utilizou no passado, mas hoje não vê ninguém usar isso. Continuo dizendo, através dele, através de quê? Do sopro, poder-se a transmitir também na crosta, não só lá em nosso lar, não só lá em Campo da Paz, mas na crosta, a saúde, o conforto e a vida. Então, ele está dizendo que, inclusive, a vida. Inclusive, quando ele diz que é possível transmitir a vida, significa melhorar as condições dele. Se está doente, recuperar a sua saúde, né? Muito bem. Isso não é novo. Ele diz, olha, não estou contando uma novidade para vocês, diz Alfredo. Não estou contando a novidade, não. Isso não é novo, disse Alfredo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, Jesus fazia muito a aplicação do passe, o toque, que o magnetismo de Jesus era tão extraordinário. Quem tocava Jesus, o magnetismo ele influenciava diretamente no perispírito do doente, que nós sabemos hoje muito bem que as doenças do corpo físico nada mais é do que a replicação da doença do espírito, não é? Então, na verdade, Jesus curava o perispírito da criatura. O magnetismo do mestre entrava em contato com os fluidos e conseguia curar o perispírito daquela criatura, da lepra, etc, etc. Aí ele diz, olha, Jesus não só utilizava só o tocar nas pessoas, concedia-lhes, por vezes, o sopro divino. Olha que informação interessante. Volto a dizer, o sopro, gente, é uma forma de você passar de você, doar de você fluidos. E se você tem fluidos bons, você pode ajudar a passar para trás do fluido. Ele diz que Jesus utilizava, não é novidade, não. Jesus fazia isso há 20 séculos atrás, diz Alfredo, né? Mas, olha, o sopro da vida, olha que informação bacana. O sopro da vida percorre a criação inteira. Ao contrário do que a gente pode imaginar. Toda a criação inteira. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? Olha que informação interessante. A gente não tem a compreensão de que, na verdade, o vento tem o aspecto profundamente restaurativo. E aí, deixa eu contar uma história aqui de alguém que nasceu lá no interior. Lá eu nasci e vivi no sertão, né? E lá, em plena seca, 4 horas da tarde, tem a história do vento nordeste. É tão interessante essa história, essa informação. Porque quando chegava o vento nordeste, mesmo naquele calorão do sertão, havia resfriava o ambiente mais. Naquela região tinha plantio, naquelas regiões, o vento nordeste ele tinha um efeito refazedor daquelas plantações, quase como uma chuva. O efeito reparava, quando o efeito do vento nordeste, as plantas se renovavam, era tão interessante. E todos os antigos sabiam disso. O efeito profundamente restaurativo do vento nordeste. Olha que interessante, está em harmonia com essa informação que deu Alfredo. Mas olha, ele diz aqui, nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? E aí tem mais uma informação. Em algumas obras de André Luiz, por exemplo, eu acho que lá em Ação e Reação, eu acho que em Libertação, em Ação e Reação, ele fala muitas das vezes que as criaturas acometidas de doentes graves, à noite, em sonho, os espíritos, quando a criatura dorme, as entidades venerandas vêm, pegam o espírito dessa criatura e levam para a praia. Por que leva para a praia? Porque ela tem a brisa do mar, o vento. Olha aí a história que está colocando aqui. O vento como sinal altamente reparador. E ele disse que o vento, a brisa do mar, tanto a brisa que vem da terra para o mar, como do mar para a terra, é altamente restaurativo da saúde. Olha que informação interessante. Então está em harmonia com o que eu estou falando aqui, né? Eu estou falando com o que o Alfredo está falando, né? E quando eu estou dizendo, esqueceram-se vocês que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou a forma criada, comunicando o fôlego da vida, o hálito divino. O Criador soprou o que ele criou e deu vida. Veja a importância do sopro. E aí, gente, vocês todos sabemos essa história. Inconscientemente, quando o filhinho cai, machuca o joelhinho, a mãezinha vem lá e assopra, não? Assopra o localzinho e restaura. Ela nem sabe, mas com todo o amor que ela tem, ela está passando remédio para aquela. Anestesia a região, adormece e melhora. A mãezinha, com todo o amor que ela tem, ela sopra e nem sabe que estava no benefício. Intuitivamente, ela está sendo instrumento da espiritualidade amiga, porque restaura. Passa a dorzinha na hora do dodói da criança, o ferimento, o sopro, ela nem sabe, mas é exatamente isso. O sopro tem essa potencialidade imensa que, infelizmente, o movimento espírita não trabalha isso hoje. Nas casas espíritas eu não vi.
as técnicas soprativas é uma pena, porque essa informação é muito interessante. Muito bem. Quando ele dizendo, referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, dizendo ele, faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, lembra das curadeiras que eu falei lá atrás? Imperfeitos? Não tinha conhecimento? Imperfeitos. Mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significado entre as criaturas. Porque todos nós somos herdeiros direto do divino poder. Ou seja, somos filhos de Deus, somos deuses, como Jesus falava. Então, sempre que você tem um propósito de fazer o bem, não importa que você tenha o treinamento do mundo todo, não. Se é perfeito, não. Você pode perfeitamente se utilizar da boa vontade das pessoas, que tem um efeito extraordinário, porque você é filho de Deus, você é um Deus em potencial. Jesus dizia, vós sois deuses. Cada um dá em conformidade com o seu estágio, é natural, mas terá um benefício, como a mãezinha que sopra o ferimento da criança. Então, todo homem de boa vontade que utiliza-se desse instrumento tem um benefício, conforme o estágio dele, naturalmente. Ninguém pode dar além de sua potencialidade, mas tem um efeito. Isso quer dizer isso, né? Temos ali, sim, aí conduzindo, você, por certo, isso é Aniceto falando para André Luiz, passou muito ligeiramente pelo Ministério do Auxílio. Temos lá, ali no Ministério do Auxílio Nosso Lar, né? Grande instituto especializado nesse sentido, de sopro. Olha que informação interessante. Onde nobres colegas se votam a essa modalidade de cooperação, ou seja, tem um grande instituto em Nosso Lar, tanto quanto em Campos da Paz, voltado para essa técnica de sopro, como instrumento muito importante de cura, de alívio, etc, 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 etc. Diz Alfredo e diz Aniceto, a mesma coisa, né? Continua dizendo, no plano carnal, continua explicando as potencialidades que tem. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciável auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos. Olha que informação interessante. Transmitindo fluidos vitais de vida, de saúde e de conforto. Olha que bacana, que informação interessante, né? Porque Jesus dizia que o que tem, que vem a boca traz o que vem do coração. O que significa isso, gente? Quer dizer, qualquer um pode ajudar. Claro que os espíritos muito mais elevados podem ajudar muito mais, porque ele tem muito mais a dar, naturalmente, evoluiu. Ele tem um espírito muito mais purificado, tem muito mais a dar, o fluido dessas criaturas são mais elevadas. Mas, além do potencial que eles têm, deixe ter o desejo de assistir, de ajudar, tem a ajuda da espiritualidade amiga, que é o Jesus, desde que o propósito seja de bom grado. Então, a imposição da mão nos passes, como, na verdade, o sopro, não precisa ser santo para fazer, não. Qualquer um que tenha o desejo de fazê-lo pode ajudar e dar o seu contributo, está dizendo isso. Isso aqui é interessante. Então, eu achei muito interessante esse capítulo com as informações a respeito do sopro, que infelizmente, não é muito utilizado, mas tem um potencial extraordinário. Muito bem. Aqui, então, visto o capítulo 19, vamos então para o capítulo 20, que eu achei muito interessante. Muito bem. Lembra-se que André Luiz, Vicente, Aniceto estão se preparando com o Ismael e o grupo para ir assistir um grupo de entidades sofredoras lá em Campos da Paz. Lembra que eles vão pernoitar lá em Campos da Paz e vão ajudar no trabalho de prece e assistência. Eles vão para uns locais que a gente vai ver na frente, uns pavilhões imensos, com muitas criaturas em situação dramática, tipo umas múmias de sofrimento imenso, dormindo, uma situação dramática, né? Nesse deslocamento de André Luiz, do grupo, até esses galpões imensos, na região dentro do imenso Campo da Paz, que é um grande castelo medieval, né? Eles vão passando. E aí André Luiz, com sua capacidade imensa de curiosidade e também de trazer informações para nós, vai trazer informações muito interessantes do que diz respeito à defesa do posto, do Campo da Paz. Porque ele vai transcorrendo e vendo a situação da defesa muito bem aparelhada do Campo da Paz. E começa a perguntar a Alfredo sobre essas informações. Quando ele dizendo, descemos a escadaria, ou seja, vão se deslocando para o assistente das entidades sofredoras. E, em frente dos muros altos, né, pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício.
ele notou que tem uma defesa muito bem postada lá no edifício. Começa a questionar, então, Alfredo. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo transformado em fortaleza. Então, ele está dizendo o seguinte, que o aparato de defesa utilizado lá no Campo da Paz era muito maior do que ele havia falado, mesmo os castelos medievais aqui da Terra. Era uma verdadeira fortaleza. Uma verdadeira fortaleza. E ele ficou impressionado com aquele aparato, né? E perguntou por quê. Impressionavam-me, sobretudo, as fortificações. Ou seja, era um verdadeiro forte. Se era um verdadeiro forte, que pressupõe que a vigia ataque. Claro, não existia aquilo por acaso, nem por desnecessário, né? Via a torre de mensagem, consagrada, por certo, ao serviço de resistência. Ora, só a fortificação e só a resistência se houver ataque. É óbvio, né? Quer dizer que existia um aparato muito forte. O baluarte agudo, e é interessante que entenda o que é um baluarte. Você deve ter comparecido um forte, já viram, ou naqueles castelos medievais, que existe aquela frente, um muro bem pontiagudo, para facilitar a defesa, para ter a visibilidade de quem vem, etc, etc. Então, esse baluarte é isso. O baluarte agudo é levando-se acima dos fossos, gente. Fosso, nos castelos medievais tem aquele fosso bem grande, para evitar de avançar no prédio, tem um fosso. Você cai no fosso. Então, existia um fosso daquele, com água. Olha que uma informação. Que é acima dos fossos, que é deixar transbordar a água corrente. Então, existia, além do baluarte imenso, existia um fosso com água. Era uma fortaleza, um processo de resistência muito eficiente e forte. Certamente os ataques eram muito violentos. Muito bem. Água corrente. A torre de vigia, ou seja, existia uma torre alta para ter uma visibilidade lá de fora, para não ser surpreendido por ataques, né? Esbelta e alterosa, bem alta, né? Observei o caminho da ronda. Existia ronda, para ficar o tempo todo de olho se alguém vinha atacar. Ronda, né? A cisterna era certamente para armazenar água, muito provavelmente para alimentar esse fosso, não sei. As seteiras é para lançar seta. Se você lembra daqueles castelos medievais, tem aquelas frestas no muro para lançar seta, né? E, em seguida, as paliçadas e barbacãs, que são também as janelas de visibilidade de proteção para eventuais ataques e ter a visão de fora. Refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. Então, ele notou que tem um aparelhamento defensivo muito grande, o que pressupunha que se existia aparelho de defesa, porque os ataques existiam, não era fantasia. Aí ele perguntou, e as armas? André Luiz perguntou. Identificava-lhes a presença de maquinaria instalada ao longo do muro. Se você vê na estação fotográfica de lá, você vê tipo um canhão, tá vendo aqui em cima, né? Você vê os vigilantes em cima, que ele falava na vigia, tá na torre de vigia lá em cima. O cara andando para lá e para cá, torre de vigia, né? Os canhões, você vê lá na frente, ao lado esquerdo, a torre que ele falou de vigia, tá tudo lá, na estação fotográfica do lado, né? Torre de vigia, né? E as armas, né? Maquinaria instalada ao longo, copiando os pequenos canhões conhecidos na Terra. Ele viu os canhões. Entretanto, vi com emoção, porque ele ficou preocupado. Puxa vida, tanto aparelho aqui de defesa e armas. Aí ele disse, vi com tanta emoção o cume da torre de vigília, a enorme bandeira da paz. Ele ficou preocupado. Escuta, a gente que ataca alguém, a gente que machuca alguém, era a preocupação do André Luiz. E passar com a gente também isso, né? Mas ele ficou feliz quando viu lá em cima a torre branca, ou melhor, na torre, uma bandeira enorme, a bandeira da paz, tremulando, né? Muito alva, tremulando ao vento, como largo penacho de neve. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações, disse Alfredo. Ou seja, Alfredo, vendo que André Luiz e Vicente ficaram muito admirados com aquele aparelhado imenso, tanto de defesa como de ataque, até porque tem os canhões, né? Ele ficou, você imaginava que precisava disso tudo aqui. Conforme veio, disse Alfredo, nossa bandeira é de concórdia, ou seja, que ninguém quer atacar ninguém, né? De concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível, não é aconselhável, não, gente, é imprescindível, fundamental, considerar que estamos em serviço que precisa defender, de serviço que precisaremos defender em qualquer circunstância. Ou seja, está dizendo, o nosso posto aqui é feito um trabalho em nome de Deus, de assistência às criaturas necessitadas desse ambiente aqui. Ou seja,
precisamos defender esse ambiente aqui. Se não defendermos esse local onde a assistência dos filhos de Deus são realizados, as entidades que não desejam o bem, nós estamos aqui numa região próxima ao umbral pesado, eles atacam e destroem, porque as entidades das sombras não desejam que a luz prolifere e desde dominar todos os ambientes. Ele está colocando isso. Então, ele diz, olha, estamos em serviço que precisamos defender. Precisamos defender essa terra. Se não defendermos, eles vêm, atacam e tomam. Essa é a história, né? Enquanto não imperar a lei universal de amor, diz Alfredo, é indispensável persevere o reinado da justiça. Ou seja, enquanto não mudar o coração dos homens, as defesas são necessárias para evitar o assalto das criaturas infelizes. Aí ele começa a explicar por quê. Nosso posto, diz ele, está colocado aqui, igualmente como ovelha no meio de lobos. Ou seja, aquele ambiente de luz está alçado num ambiente de criaturas ferozes lá fora. Ou seja, é mesmo se colocar uma ovelhinha no lugar de lobos ferozes. Se não for defender ovelhas, os lobos vão devorar. Usa a segunda linguagem, né? É exatamente isso. Olha. E embora não caiba efetuar o extermínio das feras, das entidades infelizes que estão lá fora, o objetivo não é exterminar, nem atacar ninguém, né? Necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. Ou seja, se não tivermos esses cuidados, a turma das sombras vem mesmo de assalto e tomam. Estou dizendo, as organizações de nossos irmãos congregados ao mal são vastíssimas. Olha que informação que ele está dizendo. Está dizendo, olha, aí fora, nessa região de treva, de dor e sofrimento, existem organizações criminosas graves. E aí foi um paralelo com o nosso aqui, né, gente? Nós sabemos que aqui também existe, né? As milícias, as máfias, os grupos criminosos que atuam nos presídios e por aí vai. Porque a gente precisa compreender isso, gente. Quem são as criaturas que estão lá das trevas e dos umbrais? Somos nós mesmos. As sombras que desencarnam vão para lá. Ou os que vêm de lá para cá, atraídos por nós. As informações que se tem, cerca de 2/3 das criaturas que estão ao redor estão desencarnados. E 1/3 aqui encarnado. Ou seja, nós, ora estamos aqui, ora estamos lá e cá. Então, é esse contingente de criaturas infelizes, né? Então, eu estou colocando isso. Eles, olha, as organizações de nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas, muitas organizações, né? Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes, diz ele. As criaturas que estão lá são criminosos, só são difíceis, irmão, muito infelizes. Só são ignorantes, não, diz ele. Traçar um perfil agora das criaturas que estão lá fora. Diz, ó, a maioria se constitui de perversos e criminosos, diz Alfredo. São entidades verdadeiramente diabólicas. Aí a gente tem uma compreensão que, efetivamente, o Campo da Paz está situado na região do umbral pesado. O que significa umbral pesado, gente? A gente até explicou aqui um pouquinho antes. O que significa umbral? Umbral é uma região purgatorial, que tem setores. Tem o umbral das trevas pesadas, tem uma região intermediária, tem a região, digamos, entre aspas, de menos sofrimentos, digamos assim. Né? Mas são regiões de criaturas muito difíceis. E deixar claro aqui que o Campo da Paz está situado nessa região pesada, né? Porque ele disse que as criaturas que estão lá fora são verdadeiramente diabólicas, né? Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Ou seja, se ele não tiver cuidado, eu também invado mesmo, né? Como eu dizendo, meu Deus, exclamou Vicente, admirado. Mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Ou seja, Vicente faz aqui uma pergunta, a princípio pueril, né? Por que aquelas entidades se organizam para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Eu tenho que falar uma pergunta, em princípio, pueril, né? Porque parece uma certa obviedade, mas o grande objetivo é orientar, entenda, o grande objetivo também dessa pergunta, acredito que é esclarecer a cada um de nós. Escuta, qual é as criaturas que vivem lá nesse ambiente? Nos mostrar a cada um de nós qual é o perfil das criaturas que vivem naquele ambiente. Eu acho que o grande objetivo desta pergunta é nos passar essas informações do tipo de espírito que vive naquela região. Naturalmente, diz Alfredo, não imaginávamos... Sim, é o seguinte, que não pode ser pai. Ah, meu amigo, diz Alfredo, falou Alfredo, em tom grave. Fiz essas mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. Ou seja, lembremos que Alfredo foi também resgatado daqueles sítios. Eu acho interessante demais a didática de André Luiz, porque ele faz sempre questão de mostrar que os benfeitores de hoje foram outrora também criaturas réprobas, ou seja, que não existe mágica, todos nós
todos nós hoje somos a junção do que fomos no passado. Ou seja, os benfeitores de hoje já passaram também pela situação difícil. Nós fomos criados simples e ignorantes. Passamos por dores, fomos malfeitores, cometemos crimes. Então, deixa claro aqui muito bem essa situação. Que Alfredo, que hoje é o dirigente, já foi também resgatado daquela região, já passou por uma situação mesmo difícil, né? As respostas que tive, diz Alfredo, foram incisivas e contundentes a essa pergunta que foi feita por Vicente, né? Aí diz, os criminosos que fazem as vítimas da guerra, aí ele faz um paralelo muito interessante, Alfredo, com as criaturas que estão lá no umbral, nas regiões das trevas, etc., com os que estão aqui encarnados. Olha que interessante que ele faz. Olha, os criminosos que fazem as vítimas da guerra, que as criaturas, os dirigentes que fomentam as guerras, que matam milhões, as injustiças profundas, são grandes criminosos, nós sabemos disso, né? Ele diz, olha, os criminosos que são vítimas que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, que exploram os miseráveis para ganhar dinheiro a qualquer custo, né? Os avarentos misérrimos, que mesmo vendo os caras passando miséria e fome, não socorre ninguém, né? Os sedentos de injustificado predomínio, ou seja, que querem o domínio pelo domínio, sem se preocupar que mesmo utilizar para atingir seus objetivos, né? E os vaidosos cheios de fatuidade sabem tão bem quanto os nossos adversários daqui, seja, os da terra quanto de lá, que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos bens divinos. Ele está nos dizendo o seguinte, que aquelas criaturas de lá quanto os daqui sabem as repercussões, porque todas as religiões do mundo falam que quando desencarnar, vamos para um lugar compatível ao estágio que nós estamos. Ou seja, se fizemos o bem, vamos colher o bem. Se fizemos o mal, vamos colher o mal. Todas as religiões falam essa mesma questão. Ou seja, por que as criaturas, mesmo sabendo disso, cometem erros tão graves e continuam impedindo do mal? Essa é a pergunta de Vicente. Porque são ignorantes, gente. Lembra o discurso de Telésforo lá atrás? Ele falava isso. Que a ignorância é a mãe de todos os males. Né? Diz lá Telésforo. Ou seja, a ignorância, a faixa vibracional dessas criaturas, a ignorância é tanta, né, que mesmo sabendo das repercussões disso, ele não consegue domar seus instintos de matar, de aproveitar, de explorar, né? É o estágio que essas criaturas estão, de selvageria, né? Estágio ainda de muito atraso espiritual. Quer dizer, explicar isso, quer dizer isso, né? A dizer, ó, não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e às contas, diz Alfredo, pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, aqui as criaturas, né? Amontoando possibilidades, estão preocupados só com ganhar dinheiro, pisar no pescoço dos outros, mesmo se saber que não vão levar nada quando for daqui para lá. Mas a preocupação é essa, ter, sem saber, sem medir as consequências dos seus atos, né? Amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Todos nós temos possibilidade de fazer o bem, de utilizar os recursos que oferimos para o bem, para a assistência, para a caridade, para a fraternidade, para assistir os que nos amam ou não, e não fazemos. Ou seja, é ignorância. A ignorância é esse grande objeto, esse grande fator impedidor. A ignorância é o grande fator impeditivo. Não dizia Sócrates, do pai da filosofia, exatamente isso. O homem não faz o mal porque é mal. O homem faz o mal porque ele é ignorante. No dia que ele se sublimar, ou seja, no dia que ele se iluminar, ele não mais fará o mal porque esse mal não habitará mais seu coração, ninguém pode dar o que não tem. Eu sempre repito isso porque é tão importante esse conceito que é dentro dessa linha mesmo. A ignorância é o grande problema, né? Estou dizendo aqui se verifica a mesma coisa. Ou seja, tanto lá na região desencarnada dos umbrais como aqui na Terra, é a mesma coisa. Querem dominar antes de dominar a si próprio. Ou seja, ele não deixa que a razão, a luz, adere seus corações. Não pode dominar, é a sede pelo poder, né? Exige antes de dar. Não pode exigir. A ignorância é essa história, né? Não está preocupado em ser cortês, é exigir, né? E entra em perene conflito com o espírito divino da lei. O que significa espírito divino da lei, gente? Ou seja, as leis do bem são sublimes, são inderrogáveis, são universais. Ou seja, mesmo sabendo que o mal nos acarreta sérias consequências, né? E nós sabemos que vamos prestar conta disso, mas muitos sabem disso e ignoram. Eu tenho essa observação de Telésforo, achei muito interessante. A ignorância é a mãe de todos os males. Você sabe as consequências, mas não estão no estágio ainda de renovar-se ainda, né? A sede pelo poder, por ter coisas, é maior do que o ser, de apresentar algo para alguém, né?
Estabelecido o duelo entre, diz ele, entre a fantasia deles. Que fantasia que está falando? Da, de preocupação com o momento, do ter, do prazer das coisas, não importa as consequências disso, está dizendo. O duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, ou seja, teremos que nos defrontar certamente com as leis inderrogáveis, né? Resistem às corrigendas do Senhor. Quais são as corrigendas do Senhor? A colheita do mal que fizeram, ou seja, nós escolhemos o que plantamos, sabemos disso. E se fazemos o mal, certamente vamos colher o mal, vamos colher dores. Diante das dores, se revoltam, mesmo tendo ele praticado grande mal. Quer dizer, as corrigendas do Senhor significa isso. Ou seja, nós vamos colher o que plantamos e chegando lá, nos revoltamos diante da colheita, né? E transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios das sombras. Ou seja, se revoltam, em vez de se aproveitar a oportunidade de se sublimar, para se corrigir, não se revoltam e se transformam em gênios das sombras, diz ele. Até que um dia se decida por rumos novos. Ou seja, até que um dia, quando cansar de sofrer, chegará o momento. E quando se cansam de sofrer, nós vemos vários relatos dessa natureza, serão socorridos quando cansarem de sofrer. Começaram um processo de renovação, quando são todos filhos de Deus. E a felicidade é o destino de todos os filhos de Deus, né? Intrigado, diz André Luiz, com as profundas observações, perguntei, mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra, diz André Luiz, compreendemos entre certos enganos, mas aqui, o que quer dizer com isso? Escuta, lá na Terra, a gente, quando encarna, esquece o passado e etc. Nós temos essa questão toda. Mas aqui, nós sabemos as consequências, diz ele. É possível que nem aqui eles acordem. Volto a dizer, a explicação é a mesma, mas faz essa pergunta, sem dúvida nenhuma, André Luiz, com o propósito de trazer esclarecimento a cada um de nós. Diz ele, diz Alfredo, na crosta, diz Alfredo, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, a gente vê tudo isso aqui, né? Para, na verdade, desviar dinheiro do orçamento, nós vemos todo dia aí os escândalos no Congresso, nas prefeituras, no governo de Estado. As pessoas são inteligentes, sabem as consequências dos seus atos. Mas a sede por ter coisas pelo poder é maior do que as eventuais, digamos assim, balizas de uma consciência, né? Então, lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas. Muitas pessoas matam para possuir alguém, matam coisas da natureza. Paixões desordenadas, pela hegemonia dos falsos princípios. Algumas pessoas supostamente acreditam que os seus direitos e suas religiões são maiores que os outros, se acham de matar os outros. Explodir uma bomba para matar o máximo de pessoas. Isso é ignorância pura, né? Pura, né? Nesta zona, diz Alfredo, as zonas de lá que está avaliando, nas regiões onde está localizado o Campo da Paz, imediatas à mente terrestre, ou seja, o processo é bem pertinho aqui da crosta, né? Só muda do estado vibratorial, né? Nestas zonas, nestas zonas imediatamente terrestres, temos tudo isso em identidade e condições. Ou seja, os males que tem na Terra são semelhantes aos males que estão lá. A ignorância, que infelizmente é o grande problema. Diz ele, entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, ou seja, há cooperativas, organizações, olha que informação, há organizações para o mal no mundo espiritual, como aqui existe também. Volto a dizer, as criaturas que estão aqui e lá são as mesmas criaturas, vez estar lá, vez estar aqui, encarnam, vão para lá, são atraídos para aquelas regiões infelizes. Os mais elevados, os melhores vão para... Nós sabemos disso, para muitos compatíveis seus estágios. Mas os que cometem o mal renitentemente aqui, desencarnados vão para regiões assemelhantes como aquele lá. Ora não aqui, ora estão lá. Ou seja, o modus operandi parece muito com o outro. As organizações criminosas que tem aqui, lá também tem, está explicando isso. Então, a cooperativa para o mal, lá, sistemas, diz ele, econômicos de natureza feudalista. Olha que coisa interessante. Nós sabemos que o modelo feudal antigo existia um senhor feudal e vários servos que trabalhavam para ele. E boa parte da produção era destinada a ele. Isso no mundo espiritual inferior também existe do mesmo jeito. Os feudos de alguns dirigentes do mal que congregam um monte de criaturas trabalhando para eles. Olha que informação interessante. Baixa exploração das forças da natureza, vaidades tirânicas, que é tudo vaidades tiranos, né? Difusão de mentiras, escravização, gente. Escravização. Ou seja, existem criaturas que escravizam espíritos infelizes. Vemos vários relatos dessa natureza, gente.
Se lembremos das obras Libertação, lembremos das obras da Libertação, Ação e Reação, vemos o livro Transição Planetária, fala desse processo. As entidades que desencarnam a sua ação dramática e feliz são arrecadadas, são tomadas, assim que desencarnam, por essas entidades infelizes e escravizam. Vocês vão ver, por exemplo, relatos da questão dos ovoides. O que são os ovoides? Os ovoides nada mais são do que entidades infelizes que têm o seu perispírito modificado e são utilizados como instrumento, escravizados para fazer o mal, são colocados para fazer o mal à mão dos seus chefetes, né? Então, o processo de escravização são terríveis. Criaturas que são transformadas em verdadeiros animais, em lobos, em serpentes, etc., etc., modo de escravização. Terrível. Sofrimentos atrozes, imensos, né? Escravização, diz ele, de quem? Dos que se enfraquecem pela invigilância, ou seja, que na verdade não vigiam nem oram e chegam a ação deprimento do mundo espiritual. Doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, né? Então, tudo isso existe lá nas regiões infelizes. Paixões talvez mais desordenadas que a da Terra. Inquietações sentimentais, ciúmes terríveis, né? Terrível desequilibramento, louco de toda a natureza, né? Angustioso desvio do sentimento. E aí é muito fácil a gente, entre aspas, né? Verificar isso. Quem leu Memória do Suicida vai ver os quadros dantescos da região do Vale dos Suicidas. Quem leu A Libertação vai ver os quadros dramáticos das criaturas que vivem lá, naquela cidade estranha, né? Quem leu, por exemplo, o livro São Francisco de Assis vai ver. Francisco de Assis vai ver na região na colônia chamada Cruzada, das entidades profundamente dantescas que vivem naqueles ambientes. Obreiro da Vida Eterna também fala em regiões de profunda dor e sofrimento. Então, esses quadros de dor e sofrimento profundos existem nas regiões umbralinas, nas regiões trevosas, de forma dramática. Está trazendo aqui informações para a gente entender, fazendo uma similaridade do modus operandi das entidades que trabalham nas regiões infelizes com os que vivem também, né? Muito interessante para ter essas compreensões. Muito bem. Continuo dizendo aqui. Em todo lugar, meu amigo, diz Alfredo, as quedas espirituais perante o Senhor. O que é que significa perante o Senhor, gente? Perante as leis sublimes de amor e de bondade, ou seja, perante o bem. Se, na verdade, você tem um espírito ainda profundamente atinente com as questões do mal, você cai diante das leis sublimes. As dívidas contraídas no campo do mal terão que ser reparadas amanhã à frente. Todo débito terá que ser reparado. Quando está falando perante o Senhor, significa perante as leis sublimes, né? São sempre as mesmas, diz ele, embora varie de intensidade e coloração. Varia aqui e lá, mas o princípio é o mesmo, a ideia é essa. Mas aí, então, André Luiz, muito curioso, como sempre, né? Já tinha visto todo o aparelhamento lá da questão da defesa e, ao mesmo tempo, das armas, perguntou, escuta, mas e as armas? Acaso são utilizadas? André Luiz pergunta, né? Aí, Alfredo, mas como não? Ora, se existe aparelhamento imenso aqui para a defesa, é porque eles atacam, né? Pela lógica, né? Senão não teria sentido, né? Aí ele disse, como não? Disse Alfredo, pressuroso, né? Não temos bala de aço, como temos aqui na Terra. As balas são diferentes, né? Mas os canhões são utilizados, né? Mas temos projéteis elétricos. Olha que interessante. Projéteis elétricos, ou seja, o projétil é um choque imenso nas criaturas, projéteis elétricos, né? Mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. E o objetivo do campo da paz não é atacar ninguém, ao contrário, é defender-se. O grande objetivo do campo da paz é assistir as criaturas infelizes, não é atacar ninguém, muito pelo contrário. Mas, se atacado, precisa defender aquele recanto de amor onde se assiste os filhos de Deus. Ele está explicando isso, né? Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio, diz Alfredo, né? O objetivo é esse. Mas, se atacado, certamente precisa defender, né? No entanto, aduzir André Luiz, sob forte impressão. Mas qual é o efeito desses projetos? Qual é o efeito desses projetos elétricos, né? Aí Alfredo responde, assustam terrivelmente, respondeu ele. Ou seja, assustam, dá o choque, dá um medo muito grande aquelas criaturas. Sorrindo e, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. O que significa uma defesa que ultrapassa a ofensiva, gente?
Significa que as balas elétricas, o choque, praticada, a defesa ultrapassa a ofensiva, ou seja, é capaz certamente de frenar o ataque deles. Ou seja, as balas têm esse propósito, assustam ele de tal forma, dá a sensação deles tão desagradável que eles não vão em frente. Ou seja, o estado de ignorância dessas criaturas são muito grandes, né? Ele não tem muitas percepções da natureza daquelas balas. Ele não tem uma noção a respeito dessa questão toda, né? Eles são suficientes para ultrapassar a defensiva. Eles são eficientes. Ninguém ultrapassa. São muito eficientes, digamos assim, atingem o objetivo, né? Mas apenas assusto, o André Luiz é mais curioso, como sempre, mas apenas assusto, tornei a interrogar. Alfredo sorriu mais significativamente e acrescentou: poderiam, olha que informação interessante, poderiam causar a impressão de morte. Poderiam causar aqueles espíritos infelizes que atacam a impressão de morte. Que diz? Exclamei com insofreável espanto. Mas como de morte? Não estão desencarnados? A pergunta do espanto seria essa. Mas como de morte? Ou seja, a ignorância daqueles grupos que estão lá são tão infelizes e ignorantes que muitos que lá estão sequer têm a compreensão que desencarnaram. Muitos passam anos, séculos, décadas sem saber que desencarnaram sequer. Olha que informação interessante. Podem causar impressão de morte. Mas quem me diz? Exclamou sobre o quando. O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade do esclarecimento, obtemperou. Você explicou, né? Olha que informação interessante. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também o nosso pensamento. Ou seja, André Luiz chamou a atenção ao Alfredo para André Luiz, como interessante. Escuta, se não estamos mais na carne, já estamos aqui, não vamos mais pensar em história de morte. Afinal de contas, ninguém morre lá, morre aqui. Qual é a lógica disso? Né? Vamos encarnar essa ideia. Se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. Ou seja, essa ideia de morte. Entretanto, esses sentimentos das criaturas que estão lá naquelas regiões infelizes, harmoniosas, muitos passam lá muito tempo sem ter essa compreensão que desencarnaram sequer. Porque o corpo deles é semelhante, é parecido. Quando eu dizendo, as criaturas que se agarram aqui, ou seja, lá naquela região infeliz, de trevas profundas, né, de dor, as impressões físicas, olha que informação interessante, as criaturas se agarram aqui, as impressões físicas, ou seja, eles continuam com a mesma impressão que estão encarnados. O corpo é o mesmo, parecido. Estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. Significa criando densidades para o seu veículo de manifestação. Ou seja, nós sabemos que quanto mais o espírito é atrasado, mais o perispírito dele é denso, cheio de energia deletéria, que estão na região purgatória para purgar aquelas energias deletérias. É exatamente isso. Cheio de ódio, ressentimento, desarmonia, desequilíbrio no coração, né? Os corpos são pesados, são violentos. Quando ele fala que as impressões físicas são sempre criando as entidades que estão lá. Olha, as criaturas que se agarram, que estão lá, naquela região, se agarram às impressões físicas, estão sempre criando densidade para os seus... Significa criar densidade, gente. Então, alimentando ódio, e esses alimentar de ódio só reforçam cada vez mais o perispírito pesado deles. Enquanto não purgar e não mudar a mentalidade dessas criaturas, quando mudar o sentimento, como o André Luiz foi socorrido lá, né? Depois que cansou de sofrer, e todas as energias deletérias que precisavam ser purgadas foram purgadas, criou as condições de ser resgatado. Então, está dizendo isso. As entidades aqui são tão ligadas ainda ao sentimento infeliz, que enquanto vai nessa vibração de energia deletéria, a sensação de estar vivo, um corpo comum, normal, continua. Então, essas criaturas têm quando afetado por esse tiro, digamos assim, esse projétil de descarga elétrica, tem a sensação de morte, está explicando. Da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior, eles estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Está dizendo o seguinte: quanto mais o espírito sublima o seu pensamento, mais o seu espírito fica mais diáfano, mais iluminado, menos denso. Quanto mais se eleva, mais fica menos denso. O espírito vai ficando cada vez mais denso. E os espíritos mais ligados ao mal fica também mais pesado, mais forte, né?
E os espíritos mais elevados cada vez purificam o seu espírito, o perispírito cada vez mais diáfano. Por exemplo, nossos projetos, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações de medo, porque o efeito é violento. E eles já têm a ideia que estão vivos no corpo material, né? Mas poderiam causar a ilusão de morte, está dizendo. A ilusão de morte. A morte não existe mais. Atuando sobre o corpo denso, né, dos nossos semelhantes menos adiantados, no caminho da vida. Então, aquele corpo pesado e denso, atingido por um projeto desse, dá a sensação de morte. É tão desagradável a sensação que eles têm muito medo e acham que, efetivamente, tem essa possibilidade de morrer, como se fosse possível isso, né? A morte física na Terra, aí eles, olha a informação dele, a morte física na Terra não é igualmente uma pura impressão? Alfredo dizendo. Aqui é pura impressão, ninguém morre, na verdade, né? Não é uma pura impressão? Ninguém desaparece, diz ele. O fenômeno é apenas de invisibilidade e por vez de ausência, ou seja, você não é visto pelos demais. O seu corpo de carne morre, o seu espírito não morre nunca, né? Você vai habitar uma outra esfera, um outro estágio vibracional, né? Fazendo isso. Mas que ninguém morre, né? Se não morre lá na Terra, vai morrer aqui. Não tem sentido nenhum fazendo isso, né? Ninguém diz certo. Vou explicando. Quanto à responsabilidade dos que matam, isso é outra coisa, está dizendo. E além desta observação, que é da alçada da justiça divina, ou seja, as consequências de quem comete seus crimes, temos a considerar igualmente que nesta esfera, naquela esfera umbralina difícil, o corpo denso, modificado por quem? Alimentado por essas energias deletérias de ódio, etc., o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias, alimentado por esse ódio, pela matéria mental destinada à produção deste. Eu trouxe aqui uma observação muito interessante para a gente entender o que significa isso. Para a gente entender o que significa isso. E sobre a questão das formas de pensamento. Esse assunto é complexo, não é uma coisa simples, né? André Luiz traz essas explicações entre a Terra e o céu, entre a Terra e o céu, no mundo maior, traz informações a respeito dessas questões, né? Mas são informações complexas. Mas só para a gente entender mais ou menos o que significa isso, esse acréscimo no perispírito, e como, na verdade, se influencia no psique de cada um deles, eu trouxe as informações desse livro, Formas e Pensamentos, que vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui. O que ele diz lá? Formas de pensamento são criações mentais modeladas em matéria fluídica. Ele está dizendo que toda vez que a matéria que fica ao nosso redor ela é tão plástica que o nosso pensamento tem a capacidade de materializar isso. Olha a informação que está dizendo. Olha. Formas de pensamento são criações mentais modeladas em matéria fluídica ou matéria astral. Podem ser criadas por encarnados e desencarnados. Nós também podemos criar isso. Informação interessante. Com características boas e ruins, ou ruins, positivas ou negativas. Como o próprio nome diz, elas são o resultado, olha a explicação, elas são o resultado da mente sobre as energias mais sutis que estão à nossa volta, criando formas correspondentes ao pensamento exteriorizado. A pessoa que só pensa no crime, cria uma forma de pensamento do que ele está pensando, alimentado por esse pensamento o tempo todo. Cria uma forma. E vai sendo alimentado essa forma de pensamento pelo nosso pensamento. E ele está em sintonia dos que pensam igual a ele. Aquilo vai sendo formado e vai trazendo um profundo efeito deletério no nosso próprio espírito. Como eu estou explicando aqui. As energias, sim, como o próprio nome diz, tá? As energias que nos rodeiam são altamente plásticas e sensíveis à ação das ondas mentais. É o que ele explica. Quando pensamos, as vibrações que emitimos atuam sobre essas energias plásticas, condensando-as, ou seja, materializando, condensando-as ou dispersando-as, dando-lhes forma, por isso são formas de pensamento, cores e brilhos que correspondem à natureza e à essência do que pensamos. Se o pensamento é passageiro, muitas vezes nem chega a criar forma. Só um pensamento só que aparece e some, né? Ou se cria esse pensamento, a forma não se mantém. Se não pensa maneiro, está tudo bem. Mas se é realimentada, ou não é alimentada. No entanto, se o pensamento é persistente,
revivido constantemente por imagens mentais, né? A forma criada se estabelece. Cria vida, está lá. Ficando cada vez mais forte. Se é uma forma de pensamento positiva, sadia, elevada, ela se alimentará dos pensamentos e sentimentos positivos do seu criador, de quem está criando, ao mesmo tempo em que se abastecerá dos fluidos agregados por sintonia de outras mentes e formas de pensamento de mesmo teor. Então, está dizendo o seguinte, se eu tenho um sentimento no bem, no amor, na paz, na fraternidade, aquele meu sentimento tem a capacidade de gerar uma forma de pensamento ao nosso lado, que é alimentada por mim. Toda vez que eu, na verdade, me emano esse mesmo sentimento, reforçando aquela forma de pensamento, mas também por sintonia dos benfeitores, por sintonia, alimenta e traz benefício a mim, porque daqui a pouco essas energias serão beneficiadas também no meu espírito, está explicando isso aqui. Mas o contrário também é verdadeiro, para explicar agora. Né? Olha que interessante aí. Alimentará tal. Levanta, tal. Bom espírito, sintonia de outros. Assim. Se, no entanto, se trata de uma forma de pensamento negativa, que é o caso da turma lá das regiões umbralinas, negativa, densa, doentia, ela também se alimentará dos pensamentos do seu Criador, ou seja, aquela forma do ódio, da desarmonia, cria-se ali, faz fortalecendo, levando a identificar cada vez mais a mesma ideia, e projetando sobre ele todos os fluidos que a sintonia, que tem a mesma sintonia. Ou seja, além do sentimento negativo criado pela mente doentia, que materializa aquela forma de pensamento, todos que têm sentimento negativo alimentam também aquela forma negativa. Né? Fazendo isso. Até que o emissor não consiga mais se desvencilhar daquela própria criação mental dele, que é a forma de pensamento. Sua mente passa, então, a ser preenchida apenas por aquela ideia, num ciclo vicioso. A forma de pensamento, você alimenta a forma de pensamento e a forma de pensamento alimenta você. Fica retroalimentando. Além das energias deletérias das outras entidades que têm o mesmo pensamento. E isso é um prato cheio de processo obsessivo, gente. A gente pensa o tempo todo no mal, cria a possibilidade de colocar a tomada da entidade que não nos ama. Essas formas de pensamento. Né? Por isso Jesus fala do orar e vigiai. A forma de você evitar esses sentimentos, essas formas de pensamento, é pensando bem. É através da oração, através de mudar a sintonia, etc, etc, etc. Já está explicando. É assim que muitos processos de obsessão começam. Aproveitando os obsessores para manipular estas criações, para atormentar e drenar as energias das pessoas que são dos seus alvos. Olha que informação interessante. Então, quando ele está falando que aquelas entidades infelizes que têm a sensação de morte, que o corpo perispiritual daquelas criaturas são tão alimentados por esse ódio e etc., e muitos deles estão pensando que estão vivos ainda. E quando aquela bala de choque atinge cada um deles, né, eles têm a sensação de morte. Por isso que, na verdade, é um sistema eficiente na defesa do nosso posto, do campo da paz. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Acho que é a última lâmina, né? A última lâmina que a gente tem aqui, né? Ficou alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, a gente responde agora. Se não tiver dúvida, a gente vai agradecer a presença de cada um de vocês ao nosso trabalho, agradecendo demais o carinho de cada um de vocês, né? E nos despedir. E até pedir também que vocês voltem na próxima semana para a gente continuar nossos estudos, tá certo? Se tiver alguma dúvida, estamos aqui à disposição.